Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado, pela Pan News e pelo Folha Vitória. Gente, o nosso assunto de hoje, quem tem criança tem que ouvir, porque é mês sim e o outro também. Criança em casa tossindo, com o nariz escorrendo. Dizem que são cerca de 10 infecções respiratórias por ano, por criança, acho que na faixa etária até 5 anos. A gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto com os nossos especialistas de hoje. Sejam bem-vindos, Dr. Juliano Luque, doutora Juliana Salim, Juliana pediatra, Dr. Juliano otorrino. A gente tem muita dúvida, né? Eu sou mãe também nessa faixa etária de 3 anos, de 6 anos. É um universo de informação para a gente passar hoje aqui. Doutora, vamos começar entendendo. É verdade esse dado? São cerca de 10 infecções respiratórias por ano que uma criança pode ter, quase todo mês. Isso aí, Alice. Primeiro, obrigada pelo convite. E é isso mesmo. Então, cerca de 8 a 12 infecções por ano, infecções respiratórias por ano, uma criança pode ter. Então, se a gente calcular mais ou menos de 7 a 14 dias de sintoma, a criança vai ficar com resfriado, congestão nasal, secreção, tosse, metade do ano, né? É muita coisa assim, mas isso é o esperado, né? E isso ainda não quer dizer que é um sinal de imunidade baixa. Essa é uma dúvida muito frequente no consultório, mas isso não quer dizer que é um sinal de imunidade baixa, isso é esperado. Agora, tem os sinais de alerta para imunodeficiência primária ou erro inato da imunidade, que é o que acontece quando tem com frequências maiores, mais graves. Eu desconfio, então a gente coloca uma média aí, todo mês vai ter lá uma tosse ou um narizinho escorrendo, mas se ficar muito frequente o tempo todo, a gente fala uma vez por mês, mas dura quanto tempo? É isso aí, de 7 a 14 dias, dependendo, né, do quadro viral, como é que é. Mas os sinais de alerta mesmo são, por ano, 4 otites, 2 pneumonias. Dor de ouvido, né? Isso aí, otite e dor de ouvido, 2 pneumonias, abscesso de repetição, estomatite recorrente, infecções graves que precisam de internação, como meningite, sepse, osteoartrite, né? Então, são outros sinais para a imunodeficiência. Sim, porque a gente ouve muito, né, o que o pediatra passa, o que o otorrino passa, o médico. Às vezes a mãe já tem aquele SOS em casa, o pai já sabe o que fazer, a criança começa a tossir e aí já entra com a medicação, né? Então, às vezes a gente nem percebe quanto tempo a criança ficou ou esses intervalos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da medicação. Entrar com xarope é mesmo inofensivo? A gente pode ter esse SOS em casa? Ou todo esse mês que a criança adoece, a gente tem que procurar um médico? O ideal mesmo é a gente saber a causa dessa tosse, ao invés de dar xarope desordenadamente. Por quê? Essa tosse, a tosse é o quê? É o organismo que está colocando para fora, está dando um jeito de colocar para fora essa secreção, para evitar o acúmulo, né? Então, se a gente der um xarope sem saber a causa da tosse, a gente está tratando às cegas, porque essa tosse ela pode não ser só uma infecção viral, igual nós estamos falando. Ela pode ser em decorrência de uma crise de asma, em decorrência de uma rinite exacerbada que está fazendo um gotejamento pós-nasal. Não é sempre a mesma tosse. Exatamente, a tosse ela pode tem várias parecer igual e eu entrar com a mesma medicação e não ser o correto. Exatamente. E, gente, a gente tem que lembrar que os xaropes, toda medicação para criança, geralmente ela vai conter açúcar. E o vilão da medicação pode estar sendo o próprio açúcar, inclusive para os dentes da criança. Então, o ideal é a gente dar a medicação que o médico prescreveu e logo depois fazer a escovação. Porque às vezes a gente faz toda a rotina, né, doutora? Coloca a criança na cama e depois vai administrar ali o remédio que é em forma de xarope, mas nem todo remédio que é em formato de xarope, ele é inofensivo, é isso? Exatamente, exatamente. Vamos aproveitar e trazer a dúvida de uma ouvinte? Vamos começar entendendo o que a população aí trouxe para a gente de dúvida sobre esse tema. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho uma dúvida, talvez a dúvida de muitas mães e pais também. O pediatra sempre pede pra gente sempre lavar o nariz da criança com soro fisiológico várias vezes ao dia.
Mas mesmo lavando várias vezes ao dia, no outro dia a criança está cheia de secreção de novo. Eu não sei se realmente limpa ou se funciona, qual é a função do soro fisiológico, se faz algum mal, a criança realmente ela fica muito irritada, ou se dá só agonia. Eu não sei, assim, eu queria que alguém me explicasse qual é a função do soro fisiológico, se ele realmente faz bem, por que a gente não pode usar água, enfim, eu tenho muitas dúvidas. Doutor Juliano, o senhor pode esclarecer para nosso ouvinte? Claro, Alice, vamos lá. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir um assunto tão legal, tão presente no dia a dia das famílias, né? Bom, a dúvida dela é sobre a lavagem com soro fisiológico, o uso do soro fisiológico nas fossas nasais. É uma situação que deve ser estimulada principalmente em crianças hipersecretivas, como ela coloca. Eu lavo o nariz do meu filho, mas no dia seguinte tem secreção novamente. Mas a lavagem foi benéfica. A função do soro fisiológico, basicamente, vai ser hidratar a mucosa nasal, facilitar a saída dessa secreção, porque ativa o batimento dos cílios. Então, é realmente muito legal fazer, é importante fazer, ajuda a criança, evita que essa secreção fique estagnada e, porventura, possa gerar uma infecção. Ela tem uma dúvida por que fazer com soro e não com água, né? O soro é mais indicado realmente, principalmente a água da torneira, água tratada, tem cloro, que pode ser um fator de irritação para a mucosa nasal. Pode piorar, então? Pode piorar, pode desencadear uma situação de hiperreatividade na mucosa se usar água. Então, sempre deve usar soro fisiológico mesmo. Mesmo adulto? Mesmo adulto, sempre o adulto. Uma situação importante, ela falou, incomoda a criança. É como fazer, né? Na maioria das vezes os pais acham que vão tirar a secreção colocando pressão na lavagem. E isso às vezes é uma situação equivocada, é um erro. A gente deve colocar soro em alto volume para encharcar o nariz, mas sem colocar muita pressão. Até, inclusive, colocar pressão pode dar problema até no ouvido. Então, a gente deve ter esse cuidado. Isso é verdade. Aquele soro, ele pode empurrar a secreção e causar realmente uma infecção no ouvido? Pode. Se a gente colocar muita pressão, o soro normalmente não é um malefício. O malefício é a pressão que a gente coloca. Pode haver refluxo de secreção contaminada dessa região para dentro do ouvido, atrás do tímpano. Causar uma otite média, que é uma inflamação que cursa com dor, com febre. Então, pode ser originada pelo equívoco de colocar muita pressão. A gente sempre estimula a utilizar o soro fisiológico na fossa nasal, mas sempre com baixa pressão. Quanto mais volume e menor pressão, melhor, mais benéfico vai ser. E qual a posição da criança? A gente deve mesmo colocar a cabeça dela mais para frente? Eu posso fazer com ela deitada? Qual é a melhor posição para a gente lavar o nariz dessa criança? Sim, o ideal é colocar ela com o corpo inclinado para frente e a cabeça na posição normal. Se a gente inclina para trás ou levanta, ela pode engasgar com o soro que vai passar para a garganta. Então, se ela faz dessa maneira, a gente tem mais segurança de fazer a lavagem na situação correta, sem ter muito risco da criança engasgar. Porque muitas vezes é na marra, né? A gente praticamente amarra a criança ali que não está colaborando. É uma missão difícil. Coloca ela para frente, chama aí quem estiver na casa para poder ajudar a segurar, a conter, né, gente? Com carinho, sem violência, acreditando no benefício, né? Tem algumas coisas que são prescritas para os nossos filhos que eles não gostam de fazer, mas que são necessárias. Escovar os dentes, às vezes tem pai também que reclama, a criança chora. Isso não traumatiza. O que traumatiza uma criança é você mentir, é você provocador. Então explique para a criança, né? Procure dizer para ela daquele benefício. Mesmo as crianças pequenas, elas estão preparadas para já entender o que vai acontecer. Não quer dizer que elas irão colaborar, mas a gente tem que fazer independente da colaboração delas, né? Explicar por que está fazendo é muito importante para ela entender por que está passando por aquele momento ali, por que tem aquele desconforto, né? Tem que explicar. É para o bem, é para a sua saúde e vai melhorar. Aí ela cria um hábito saudável. Tem criança até que já pega, né, a garrafinha, já lava sozinho, já segue aí no hábito mesmo que vira parte da higiene. Sim. Mas se não tiver com secreção, precisa lavar também? Só no caso de uma criança com mucosa de viária superior hiperreativa. Isso vai ajudar a tirar, a fazer uma limpeza mecânica da mucosa e tirar aquelas substâncias em suspensão, aquelas partículas em suspensão que a gente respira e que pode causar uma reação alérgica, uma reação inflamatória local na mucosa. Quando a gente lava com soro, também é feita uma limpeza mecânica da mucosa.
Lavar não faz mal. Se eu também optar por lavar todo dia, mal não vai fazer, do jeito certo. É um hábito super saudável. Ótimo. Tem criança que a gente mesmo lavando não consegue, né, eliminar toda a secreção. E existe a fisioterapia respiratória. A gente convidou uma fisioterapeuta respiratória, doutora Tatiana, para explicar para a gente como que funciona essa manobra. Que tratamento é esse? Oi, Alice. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com você hoje. O nosso assunto é fisioterapia respiratória e como ela pode ajudar nas infecções respiratórias em crianças. Bom, a fisioterapia respiratória é uma especialidade dentro da fisioterapia, onde nós atuamos em hospitais, clínicas e também no ambiente domiciliar. Temos o objetivo de prevenir e tratar complicações respiratórias decorrentes de alergias, vírus e bactérias, em especial nessa época do ano, onde nós temos uma incidência maior de doenças respiratórias devido à queda brusca da temperatura no outono e inverno. Então, a fisioterapia ela vai atuar de forma efetiva nas principais doenças, como pneumonia, asma, bronquiolite, sinusite, nos casos de gripe, nos casos de Covid com sintomas respiratórios e no pós-Covid com as sequelas respiratórias. A fisioterapia, ela ajuda no processo de desobstrução pulmonar, desobstrução das vias aéreas superiores. A gente melhora a oxigenação e a ventilação dos pulmões, garantindo também um conforto respiratório para o paciente. Lembrando que a fisioterapia tem um trabalho também preventivo nas crianças crônicas, principalmente as crianças com lesão neurológica, que têm uma tendência a permanecer maior do tempo deitadas, e as complicações elas podem vir com maior frequência. Então a fisioterapia tem um trabalho primordial para garantir qualidade de vida para esse paciente. Realizamos o trabalho em parceria com a equipe médica que acompanha a criança, que é o pediatra e o pneumologista pediátrico, para garantir sempre uma melhor evolução do quadro da criança. Doutora Juliana, que criança é essa que a gente encaminha para fisioterapia respiratória? Quando que é a hora de procurar fisioterapia respiratória de fato? Essas crianças que são mais secretivas, né? Geralmente, a gente estava falando da tosse. O principal segredo da tosse é fluidificar essa secreção. Essa secreção tem que ser fluidificada. Então, seja... Mesmo a tosse seca. Mesmo a tosse seca. Na verdade, a gente tem que saber a causa da tosse, né? Nós estamos falando agora de uma tosse que pode ser por infecção viral. Então, aí sim, nós vamos fluidificar, hidratar bastante essa criança, lavagem nasal, que a gente acabou de falar, nebulização com soro fisiológico, elevação da cabeceira, isso tudo faz melhorar. E essa criança muito secretiva, a gente encaminha para a fisioterapia respiratória para diminuir essa secreção. E aí eles vão sugar mesmo, não é isso? Muitas fazer algumas vezes, manobras. Sim. Fazer manobra para poder soltar essa secreção. Soltar e às vezes ter que sugar quando é muito bebezinho, né? Isso aí. E a senhora indica? Indico. E é verdade que vira o tempo as crianças pioram mesmo? Ou isso é um mito? Não, não é mito. Tem um perfil de criança, geralmente as crianças mais atópicas, elas têm mesmo quando tem a variação de tempo, o aparelho respiratório é mais hiperreativo, digamos assim. Então, a mucosa brônquica, a mucosa nasal, alterou o tempo, aquela mucosa é mais reativa, ela vai reagir. Mas lembrando, a alteração climática ela não é a causa, ela é um agravante. Normalmente essas crianças têm uma patologia de base. Tomar um banho gelado também, por exemplo, não fica na piscina no vento. O próprio vento, ele pode, no dia a dia, num dia de sol, trazer malefício para a criança? Não trazer malefício, mas para essas crianças que são hiperreativas, a gente vê. E por isso que fica aqueles conselhos é aquela de que avó. Toda hora tem porque a mucosa ela é inflamada. Né? Ela não faz o tratamento, muitas das vezes não faz o acompanhamento e a mucosa ela é inflamada. Então, qualquer agente externo, seja alteração de temperatura, que ela não esteja acostumada, ela vai ter sintoma. E as crianças mais novas, elas são mais suscetíveis? São mais suscetíveis por conta da imaturidade imunológica. Até que idade?
em média 2 anos e meio a 3. Depois dos 3 a gente começa a dormir melhor. Depois dos 5 a gente começa a dormir melhor. Doutor Juliano, a gente vive numa cidade, né, Vitória, parece que toda família tem alguém com rinite. Eu, particularmente, assim, quando a gente pergunta no consultório, é muita gente, é uma frequência muito alta. E às vezes a gente ouve pessoas falando que não moravam em Vitória, mudaram para Vitória e passam a ter rinite, e pessoas que vão morar em Pedra Azul e falam, nossa, curei minha rinite, não tenho mais rinite. É verdade? A gente tem uma frequência maior de rinite em Vitória? O que explicaria isso? Então, a rinite é uma condição perene, né? A rinopatia alérgica é uma condição que o paciente tem aquilo ali. E a gente precisa aprender a conviver com essa situação e, de certa forma, controlar, para evitar que haja o estímulo, como a Juliana acabou de falar, e a hiperreatividade da mucosa, o que vai levar a uma condição inflamatória e ela vai entrar em crise. Então, as pessoas que vivem em grandes centros urbanos, elas estão mais expostas a partículas de suspensão no ar, gases provenientes de veículos, de fábricas. Toda aquela situação do ambiente urbano, ela pode facilitar a manifestação dessa doença. E, eventualmente, se essa pessoa que tem hiperreatividade vai morar num ambiente mais rural, com um ar com menos partículas em suspensão, ela vai ter menos crise, vai ter menos eventos inflamatórios. Então, realmente, uma pessoa que vem para um centro urbano, seja Vitória ou seja qualquer outro, ela vai perceber mais a manifestação dessa doença. É uma doença de caráter familiar, inclusive. Então, se os pais são alérgicos, a chance dos filhos serem alérgicos é muito grande. E a gente tem que buscar não só o local onde mora, mas principalmente o local que dorme e que trabalha, o ambiente domiciliar. Se tem cortina, se tem tapete, se tem urso de pelúcia, né? Fazer o que tipo a gente chama, de travesseiro. Isso, fazer o que a gente chama de higiene ambiental. Ou seja, tratar o ambiente que ele vai dormir, tratar o ambiente que ele passa a maior parte do dia, para afastar esses fatores que levam à hiperreatividade, que levam à inflamação da mucosa e à manifestação da crise. Dessa maneira, essa pessoa vai ter uma vida mais confortável. E aí, às vezes, vai no médico, ele passa um corticoide nasal, né, um jato ali para poder aplicar por um longo período. Existe na mentalidade da população a ideia de que o corticoide faz mal e usar esse corticoide por muito tempo. São longos os tratamentos para rinite? Se você lida com esses fatores externos e tem que entrar com a medicação, é um tratamento realmente comum ter que usar o corticoide por muito tempo? O corticoide é uma droga que pode ser administrada sistemicamente, quando a gente toma um xarope, por exemplo, ou topicamente, quando é só local, passar uma pomada na pele ou o spray nasal. Os efeitos colaterais do corticoide, eles são ligados normalmente ao tempo de uso. Então, a gente tem como orientação técnica utilizar o menor tempo possível para ter o benefício. Isso vai variar de paciente para paciente. A regra é que a gente busca como tratamento ideal aquela situação em que ele tenha menos crises menos intensas, que precisem de menos droga. Aí tem um paciente que só precisa de tratar o ambiente, tem um paciente que vai precisar usar a medicação de vez em quando na crise, tem um paciente que utiliza uma medicação de maneira mais perene, eventualmente em estações mais frias do ano, mas aí a gente seleciona qual droga é segura para isso, e tem o paciente que pode fazer uma imunoterapia, um tratamento para desensibilizar o organismo e evitar que ele tenha muitas crises. Perfeito. Doutora Juliana, às vezes a gente ouve as pessoas confundirem um pouco os termos, né? Explica pra gente a diferença entre a gripe e o resfriado, e muitas vezes o paciente ele já chega falando que o que ele tem é alergia, né? Então tá com o nariz escorrendo, não se preocupa, não é Covid, é alergia, ou é porque ele tá gripado. Qual é a diferença, assim? Como que o leigo no dia a dia pode identificar as diferenças entre essas doenças? Pois é, isso foi um problema que a gente teve na Covid, né? Todo mundo que chegava falava, não, mas eu tenho rinite, isso é crise de rinite. A gente, naquela época, ainda estamos tendo, mas não tanto, é difícil da gente saber, né? Porque o paciente tinha o sintoma, mas eu tenho rinite. Será que não é isso? Calma. Vamos lá. Então, ao observar, febre é muito importante. O estado geral, a dor no corpo, se o quadro é só nasal ou se tem outros acometimentos, isso tudo vai classificando para a gente se é rinite, se o paciente é atópico, se não é atópico, se teve algum fator deflagrador, se teve alguma razão para ele estar daquela forma, né? Se entrou em contato com o ambiente com ácaro, com poeira, porque o paciente que tem rinite, normalmente ele sabe que tem rinite.
né? Nem todos tratam, igual a gente estava conversando agora sobre o corticóide nasal, mas a rinite, o importante da gente saber é que ela não tem cura, ela tem controle. Né? Então, volta e meia esse paciente melhora, ele suspende a medicação, aí depois piora de novo e assim vai. Então, a gente saber identificar quando é cada um não é fácil, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo. Se tem febre, se tem outros sintomas associados, secreção, que cor que é a secreção, tem quanto tempo de início, melhora com o quê, piora com o quê, teve contato com o quê. É o especialista, né? Para poder fazer essa diferenciação. Exatamente. Né? Na dúvida tem que ser Na dúvida, procurar o especialista. Doutor Juliano, e tem muita criança com otite de repetição, muita dor de ouvido, né, nessa primeira infância, e algumas recebem então um diagnóstico cirúrgico. Colocar, por exemplo, o carretel. Explica um pouco para a gente. O que leva a essa indicação cirúrgica a partir de repetições de infecção no ouvido? A criança, principalmente, por questões anatômicas, pelo tamanho da cabeça e a posição de algumas estruturas, ela tem uma facilidade de contaminação do ouvido, da orelha média, em função de infecções respiratórias superiores. Então, via de regra, quando tem muita infecção de repetição, ela pode ter essa complicação. E às vezes isso é difícil de controlar clinicamente e a literatura médica orienta a fazer o tratamento cirúrgico, que é a colocação do carretel, tecnicamente é o tubo de ventilação. É um procedimento relativamente simples de ser feito, a gente não precisa acessar estruturas nobres do ouvido do paciente, mas precisa de ser feito em centro cirúrgico, sob anestesia, onde a gente posiciona um carretel no tímpano do paciente. Ele tem basicamente duas funções: evitar o acúmulo de secreção atrás do tímpano e ventilar essa orelha para a mucosa ficar mais saudável. E os resultados publicados na literatura médica mostram que a colocação do carretel tem um impacto muito positivo naquelas crianças que clinicamente não têm controle das otites de repetição. Perfeito. Gente, a gente aqui também tem sempre um compromisso com a saúde pública em explicar para você como acessar o tratamento das diferentes doenças que a gente traz aqui pelo Sistema Único de Saúde. A porta de entrada no SUS para tratar a infecção respiratória, prioritariamente, deve ser a unidade básica de saúde. Então, você deve procurar a unidade básica do seu bairro, o médico que estará lá, que pode ou não ser um pediatra, a gente também tem o médico da estratégia de saúde da família, o clínico, e em caso de necessidade, ele vai encaminhar para o especialista. Então, no SUS, você não busca direto o alergista, o otorrino, até mesmo o pediatra, muitas vezes não vai estar disponível na unidade de saúde, mas a porta de entrada é sempre a unidade. Doutora Juliana, quando que a gente deve ir direto para o pronto atendimento ao invés de ir para a unidade de saúde? Quando tiver febre associada a esse quadro, um quadro prolongado, a criança com falta de ar, prostração, mesmo sem febre, que eu costumo dizer muito sobre isso, né? Que a criança tem, quando está com febre, ela está prostrada, mas nos intervalos ela tem que estar bem, né? Ela tem que estar melhor. Ela está com febre, mas está ali muito parado, é sinal de alerta. Exatamente, é um sinal de alerta, além da febre, tosse persistente por mais de 2 semanas, falta de ar. Ótimo, gente. Esse foi o nosso Check-up Saúde de hoje. Estamos chegando ao fim. Tenho certeza que tem muita dúvida ainda, por isso vocês podem acessar no Folha Vitória, no meu Instagram também, @doutoralice_sarcinelli. Me coloco à disposição de vocês para trazer mais vezes os nossos especialistas. Queria agradecer Dr. Juliano Luque e doutora Juliana Salim. Obrigado, Alice. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutir um assunto tão importante. Espero que a gente tenha ajudado bastante gente. Isso aí, muito obrigada pelo convite. Estamos aí para as próximas. Obrigada. Eles também são nossos colunistas e vocês podem acompanhar o melhor conteúdo de saúde pela coluna Vida Saudável no Folha Vitória. Até semana que vem.